Estou compartilhando minha tela aqui. Tentar falar um pouquinho hoje sobre como a Datacom faz engenharia de software, né? Como ela aplica, né, os conceitos de engenharia de software no seu dia a dia, né? Muito do que eu vou apresentar aqui foi consequência de... É o resultado, na verdade, né, de muito aprendizado de coisas que deram bastante errado. Então, é um caminho que mais empresas certamente passam e talvez levem mais tempo ou menos tempo para conseguirem chegar nas mesmas conclusões e adotar as mesmas práticas, né? Mas é o resultado de muita coisa errada, né? Muito aprendizado que veio de fracassos, né? De coisas que não deram certo. Então, às vezes parece que tem muita coisa que a gente faz que poderia ser diferente para menos, né? Mas é como eu vou apresentar aqui por boas razões, né? Então, assim, é realmente um fruto de experiência, né? De projetos grandes que às vezes tem que terminar, né? Deixar de ser continuado, né? Porque por falta de alguns conceitos básicos aí de engenharia de software, né? E eu vou tentar apresentar como é o pós-guerra, né? O que veio depois do projeto, dos projetos esses que a gente parou de trabalhar porque não dava mais, né? Como é que é hoje, né? E num projeto que é diferente, né? Então, a Datacom, ela... Bom, primeiro sobre mim, né? Eu me formei em engenharia elétrica, estou fazendo mestrado na URGS, na área de revisão de código, e na Datacom eu estou um bom tempo, e já fui um pouco de tudo, né? E desenvolvedor de várias linguagens, Scrum Master, PO, gerente, DevOps, né? E, bom, a Datacom, ela produz equipamentos para telecom, né? Tem aqui um slide mostrando alguns deles aqui. Tem desde equipamentos bem pequenos e até outros bem maiores, né? Então, o porte deles varia bastante, né? E os clientes são operadoras, né? Então, se alguma coisa aqui dá errado, a internet de muita gente para de funcionar. Então, é bom não dar errado. Então, é bom fazer certo e é bom ter confiança no produto, né? E a gente faz o hardware e o software desses produtos aqui no Brasil. E integralmente, né? A gente projeta a mecânica, o hardware, o software e, e testa tudo, né? E fabrica aqui no Brasil, na nossa fábrica em Eldorado do Sul. Então, assim, eu vou apresentar agora um sistema operacional. O projeto que eu vou apresentar para vocês agora é um sistema operacional que roda nesses equipamentos. É o DMOS, tá? Então, o DMOS, em termos de conceitos de engenharia de software, ele é uma linha de produtos, né? É o mesmo software que vai acomodando, com o passar do tempo, mais e mais produtos dentro dele, né? Como se fosse um sistema operacional, realmente, né? Um Android que vai suportando celulares novos a cada ano, né? E deixando de suportar alguns também, né? E uma linha de produtos de software, ela tem como objetivo se pagar no longo prazo. Então, assim, tem um gráfico ali mostrando, né, que no curto prazo, fazer uma linha de produtos é pior, né? Tem um custo-benefício pior do que fazer cada sistema de maneira independente. Mas é buscando numa continuidade, numa longevidade que a gente trata o DNOS como uma linha de produtos, né? Aplica muitos conceitos, né? E um princípio base, assim, é crescer, né? Ganhar mais features e mais novos hardwares sendo suportados não pode significar o colapso, né? Dos processos, não pode ter gargalos que se exponham e não tenham solução conforme o projeto vai crescendo, né? Então, essa é a visão que a gente tinha quando a gente bolou o que eu vou apresentar aqui, tá? É manter um projeto de longo prazo. Às vezes a gente tem algumas impressões erradas trabalhando em projetos curtinhos, né? Ou pequenos, né? Um projeto de um ano, dois. Aí, então parece que às vezes, não é tão importante testar, porque de repente eu fiz um projeto aqui que durou 2 anos, acabou, vendi, ganhei dinheiro, fui para a próxima. E
não testei tanto assim e deu certo, né? Mas algumas coisas demoram para aparecer, né? E pode ser que às vezes o cara troca de empresa e deixa para trás aquilo que ele não viu as consequências, né? Então ele acha que aquilo que ele fez estava certo, mas na verdade ele só ficou pouco tempo e acabou não vendo as consequências dos erros. Então, numa linha de produtos, né, é uma coisa que tem que ter uma grande longevidade, né? Então, todos os erros vão aparecer, né, cedo ou tarde, porque ela vai durar no mínimo 10 anos. Então, o DNOS, então, ele é um projeto, né? Tem vários times em várias cidades, né? A gente tem gente hoje em Fortaleza, tem em Eldorado e tem em Santa Cruz do Sul. O papel de Scrum Master nos times ele é um papel que vai trocando, né? Não é fixo. O PO é fixo, né? Os Scrum Masters são meio rotativos, assim. A gente usa alguns frameworks para escalar o desenvolvimento ágil, né? É uma coisa que não se fala tanto quanto se fala do Scrum, né? Básico, né? Que trata de um time, né? Uma célula ali, de pessoas trabalhando, né? Quando se tenta escalar isso para outros patamares, em termos de número de pessoas trabalhando no projeto, a realidade muda um pouco, né? E aí esses frameworks mais comuns não atendem, né? Então o SAFe é um dos, e o LESS, que eu botei nesse slide, são duas metodologias ali de adotar o Scrum em larga escala, né? Mas tem outros frameworks, né? Vitor, só uma pausa. O Enio levantou a mão, acho que ele tem uma pergunta. Tu te importa? Não, pode me interromper, livre. Ô, Witter, desculpa, cara, eu não sei se a gente pode ir conversando durante a apresentação, Claro. mas eu queria aproveitar a deixa aí, já que tu tá falando de toda essa parte de desenvolvimento ágil, e eu tenho uma Uhum, curiosidade sobre software de gerenciamento de tarefas, Kanban, o que que vocês estão usando para atender, principalmente agora nessa fase que está todo mundo meio que trabalhando de home office e, enfim, como é que vocês uhum. controlam entregas e o desenvolvimento das tarefas? O que que vocês estão usando? É uma pergunta interessante. A gente usa uma ferramenta que tem um Kanban virtual muito bom, que é uma ferramenta que antigamente se chamava Rally, né? Agora ela trocou de nome, mas a gente está usando ela por enquanto e ela é muito boa. Ela tem um Kanban que se assemelha muito a um Kanban que estaria na parede, né? Ele é bem customizável e tal. E tem tracking de tudo ali, né? Do sprint, de cada time, da release, que é o todo, né? É uma ferramenta bem completa e a gente tinha Kanban físico, né? Quando nós estávamos pré-pandemia, né? Mas acaba que não dá mais, né? Tá todo mundo em casa, né? Então precisou que a gente usasse mais o Kanban virtual, né? E tem funcionado, assim, tá? A gente se acostuma a fazer as reuniões, a stand-up por vídeo e faz conf para tudo, assim, né? Tem uma dúvida que Sim, tu viraria para o lado para conversar com alguém, faz uma chamada de vídeo, né? Nós sim, estamos sim. usando o Teams e essas ferramentas de metodologia ágil, o Rally é uma das que atendem melhor essa questão do Pois safe, tá? é, De esse Rally escalar eu isso. não conheço, né? O que a gente às vezes usa, né? Tem Trello, tem ClickUp, tem Uhum, Bitrix, que são ferramentas online, né? Eu uhum. não sei se o Rally é mais ou O menos Rally igual a essas aí ou é é, uma ferramenta diferente. é semelhante, aham. Ah, tá. É mais hard do que o Trello, né? O Trello é mais. É Acho que é mais para coisas menores. amigável. Não, eu digo, quando tu tem que escalar, assim, né? O Trello acho que ele é mais que um time pequeno, assim. Não sei se consegue fazer, sei lá, 100 pessoas trabalharem nele, assim, Hum, né? Aí, por sinal, o cara que criou essa metodologia do Safe aí é o mesmo cara que criou o Halita. Então, não por acaso ele vem cai como uma luva, assim, né? beleza. Tá muito boa. Tá bom, beleza. Obrigado. Mas é uma ferramenta muito cara também e nós estamos trocando ela. Ah, é? Não porque ela é ruim, mas porque ela é muito cara. E, bom, aí então, nesse Safe, né, a gente tem
o PO de cada time, né? E eles ficam constantemente ali revisando o backlog, né? E, e os POs junto acabam trabalhando no portfólio. Então, o PO ele refina o backlog de cada time, né? E no nível da empresa, né? Aí é ele que tem que fazer interface com o gerente de produto, né? Suporte e tentar ver no nível portfólio da empresa, assim, o que que... Então, o PO é um cara que fica zanzando do nível time e no nível portfólio, assim. Então, a gente tem as versões do nosso DNOS, né, são lançadas a cada 6 sprints, né, e não 6 semanas, como está nesse slide aí. E a gente tenta prever o que a gente vai entregar numa versão, né, de 6 sprints de 3 semanas, né. E a gente tenta, sabendo assim que é uma metodologia ágil, né, a gente não consegue dar 100% de garantia, né, então, mas a gente sabe o que é o mais importante na versão, né. Então, tem os itens que são básicos, né, que sem eles a versão não fecha. Tem os planejados, que são os itens que, se atrasarem ou se não ficarem prontos, ou se alguma coisa não ocorrer como planejado, eles podem sair e a versão fecha sem eles, e eles entram na próxima, né? E tem os aspiracionais, que são itens que são desejáveis, né, são bons de ter, mas a confiança de que vai dar tempo de fazer é baixa, então a gente coloca eles ali, né, para ter sempre ter trabalho para fazer, né, caso as coisas ocorram melhor do que previsto, né? Ô, Vitor, Oi. desculpa, cara, eu vou te interromper de novo. Manda, Vocês têm manda. alguma metodologia para fazer as estimativas? Porque esses contratos, né, a cada 6 semanas, não é um período muito longo, mas também não é um período muito curto. Vocês têm algum Uhum. software de apoio ou tudo isso é no feeling e na experiência? É interessante a pergunta, porque o SAFe ele tem uma cerimônia, né, que ocorre no começo desse planejamento todo, né, que é basicamente colocar as pessoas numa sala e elas vão fazer uma estimativa coletiva, né, desse período que vem pela frente, né, e se chama, alguns chamam de uma cerimônia que pelo SAFe dura 3 dias, tá, mas ninguém tem esse tempo todo, né. A gente acaba fazendo Impraticável. impraticável. Acaba que a gente faz alguma coisa em torno de um dia ali, né? E a gente põe todo mundo numa sala e estima meio que coletivamente, né? Faz diagramas, desenha, vê dependências, meio que todos os times meio se conversando assim ali. Então é uma estimativa coletiva, talvez o Cassiano tenha pegado essa época ali das Inceptions, né, Cassiano? Tem um livro Sim. bom, muito bom, que é o Direto ao Ponto. Aí E a gente tentar achar, dentro desse período da versão, né, qual é o menor produto viável ali dentro daquele escopo, né, para fazer caber na versão. E a gente tem umas estimativas ali a gente pega a versão, né, divide em ondas, né, divide a versão dos sprints dela e vai colocando as OSs, né, em post-its assim, bem fisicamente ali vai colocando. E a gente tem mais ou menos uma previsibilidade, né, olhando para o passado, de quanto a gente entrega por sprint. E a gente pega a versão, divide nos sprints e vai fazendo ali, né? E é dinâmico, né? Já coloca um negócio ali, isso aqui não vai dar. Aí vira para o lado, ó, pro PO e pro gente de produto, o que tu quer tirar aqui? Ela tira, né? Então, é feito a muitas mãos, né? Esse planejamento para frente, né? Então, acaba tendo um efeito positivo também, porque as pessoas são ouvidas, então a estimativa acaba sendo um compromisso mais forte, né? Porque elas tiveram a Se, chance de dizer não, né? se não há colaboração, isso é bem complicado, né? Porque no final É, das contas as pessoas não se envolvem, elas dizem que aquilo não foi elas que definiram. exato, Isso é bem exatamente. complicado. É, mas nesse momento aqui, dessa Inception aí, né? Se alguém levanta a mão e diz, não, cara, isso daí não tem a menor chance de acontecer. Não vai dar por isso, por isso, por isso, né? E aí o outro cara vai dizer que sim ou que não, mas quando termina é fruto de um consenso, né? Então, pode não ser o melhor consenso, mas é algum consenso, né? É um ponto em comum ali no meio, né? E as pessoas foram ouvidas, né? Então, se alguém bater o pé e disser que não vai acontecer, né? Vai ser ouvido, né? Então, sendo um planejamento coletivo, o engajamento das pessoas melhora. Beleza, E, beleza.
e fazer aquilo acontecer, né? Mas o Felipe, safe prevê assim, né? ô Vitor, o Felipe Utzik tá aí também, ele acha que ele tem uma Oh, pergunta. e aí, Ô, Victor, tudo bem? tudo Cara, bem, meu? tava falando, estou escutando tua explicação, e eu acho que um ponto bastante importante, eu que vivi isso aí dentro da Tacom há um tempo, e agora já estou fora, é que eu pude perceber que funciona muito apoiado na experiência e na repetição, né? Até Uhum. mesmo a gente, enquanto estava lá, nas primeiras tentativas não tinha uma precisão tão boa das nossas estimativas, né? E com o passar do tempo e a repetição que a gente tinha, a estabilidade também dos times, né? Eram times que haviam poucas trocas, né? As pessoas se conheciam e Uhum. trabalhavam junto há bastante tempo, então elas tinham também um conhecimento de como trabalhar em equipe e isso facilitava muito o nosso planejamento, né? E depois que eu saí, eu tentei aplicar algumas das técnicas que a gente fazia aí na Datacom fora e não tive tanto sucesso, né? Por vários fatores, né? Às vezes equipes muito novas, que não se conheciam, não trabalhavam juntas, ou projetos muito novos, onde a equipe também não conhecia É, direito o problema, né? Uhum. Então, acho que são dois itens, assim, que pegam bastante ali no fazer dar certo da Tacom, que é a sim. experiência e a repetibilidade do processo, né? Pois é, mas esse não é só uma questão da Tacom, eu até perguntei porque isso é meio que geral, assim, normalmente estimativa, não existe uma métrica, algo meio mecânico que possa definir isso. Normalmente é feeling, é experiência, e Uhum. isso é um pouco complicado, né? Porque se tu troca o teu time, ou se mudam as peças, né? Tu já vai Uhum. ter dificuldade em ter que fazer isso de forma mais assertiva, né? Não existe um padrão. Isso que eu queria tentar buscar, entende? Uhum. Mas beleza, É, vamos em é, frente. é no feeling mesmo. É, Com a experiência ali vai ganhando cancha, né? E é, também por comparação, né? Com mais passado, tu consegue dizer, tá, mas aquilo ali que a gente fez ali nessa versão levou tanto. Isso aqui é mais ou menos do que aquilo. sim, 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 sim. Isso, por comparação, às vezes também facilita, né? Ah, sem dúvida. Bom, e no desenvolvimento, né? Saindo um pouco da parte de requisitos e indo um pouco para o desenvolvimento mesmo, né? Bom, o DMOS ele é dividido em muitos módulos e muitos repositórios, né? Botei alguns números aqui, não são os mais atuais, mas tudo está em repositórios, né? Da documentação, do código-fonte do produto, ó, obviamente, os testes, né? E a própria infraestrutura, né? Que sustenta, que roda as ferramentas, os processos, né? Que é a parte de DevOps, isso fica tudo versionado, né? Infraestrutura também é código, então coisas aprendidas, né? Não deixe coisas importantes no HD de pessoas, não tente fazer ferramentas sozinho. Se é importante, tem que estar num lugar para sobreviver, né? O que não está em controle de versão vai morrer em 6 meses, não vai durar mais do que isso. Então, tudo que é importante tem que estar controlado num repositório. E outra coisa que a gente aprendeu é muito sutil e tem uma cara de burocracia, o que eu vou falar, mas é muito importante, né? Cada repositório tem que ter muito claramente definidas algumas coisas, né? Quem é o responsável, o gestor responsável, né? Uma consolidação administrativa, né? Quem são os desenvolvedores responsáveis por esses módulos, né? É um papel que tem que estar claro. E o que tem lá dentro, né? Se é código, se é teste, se é documentação, né? Porque essas coisas aqui vão ser importantes mais adiante para fazer uma consolidação da qualidade, fazer uma consolidação de indicadores, né, se os times quiserem, né, e para também vai justificar coisas como refatorações, né. É comum a gente ouvir assim, não, mas refatoração é retrabalho, né. Não, refatoração faz parte da vida do desenvolvimento de software e já vou lá, filho. Tá, já vou lá, tá. Então, a refatoração faz parte do ciclo de vida, né? E quando tu não mede a qualidade, né, de uma maneira confiável, que seja respeitável, né,
como é que tu vai argumentar que tu tem que refatorar, né? Agora, se tu chegar e disser assim, não, cara, olha a quantidade de bug que tem aqui, os testes não passam, tá instável essa feature aqui, tem isso aqui de classe, como é que tu, né? Quando tu leva mais dados, né, a tua argumentação para refatorar, ela melhora muito, né? Então, e também essa divisão de módulos por gestor, né, e de ter responsáveis, né, dá propriedade das pessoas sobre as coisas, né, e elas vão querer manter aquilo bom, porque está no nome delas, né, e, e também a gente, vou mostrar mais adiante, tenta manter a qualidade como uma coisa muito pública, né, então, se alguém é negligente, isso fica público, né, então, e tem o nome de alguém lá, né, então, lição aprendida é não tentar esconder a qualidade, né, a gente tem que tentar fazer ela ser escrachada, né? Todo mundo que quiser olhar como é que está o módulo do gestor X, tem que conseguir entrar numa página, dar uns page down ali e ver, tá tudo vermelho, ou tá tudo amarelo, tá, enfim. Então, assim, indo para o desenvolvimento, né, tem essa parte de separação em repositórios que eu mostrei ali, tem a parte que eu falei das responsabilidades, né, mas como é que você faz um commit, né? A gente usa uma ferramenta que é o Gerrit, que é basicamente um front-end web para o Git para fazer revisão de código, né? Então ele é uma barreira entre o desenvolvedor e o repositório, né? Ele é um intermediário ali. E antes do código do cara entrar de fato no repositório, ele passa por um processo de revisão. Então aqui vocês estão vendo um change, né? Como a gente chama isso aqui. Que o owner dele é o Lazarotto, Fábio Lazarotto, foi revisado por duas pessoas aqui, o Jorge e o Pedro, e mexeu nesses arquivos aqui, tá? E o que aconteceu, né? Quando o Lazarotto fez o commit dele, teve uma bateria de verificações que foram rodadas em cima desse código, né? Desde teste de unidade, né? Verificação de estilo, né? Para os revisores não perderem tempo olhando formatação de código, por exemplo, né? Então, assim, essas coisas os robôs fazem, né? Rodar os testes, verificar se está complexo demais o código, né? Se está documentado, se está compilando com dois compiladores, se está rodando um teste com uma instrumentação para ver se tem vazamento de memória. Enfim, tem uma série de verificações que são executadas aqui. Isso em resposta ao evento do commit de uma pessoa, né? Então, nesse caso aqui, às 13h14 ele fez um commit e às 13h20 já tinha um resultado dizendo que ele tinha commitado um arquivo com estilo quebrado. Ele quebrou o CPP style aqui, que ele commitou um código em C++ e não formatou direito. E bom, aí depois que os robôs vão lá e dão uma metralhada no cara, vem as pessoas aqui, apareceu um tal de Felipe Utziga aqui revisando também esse change aqui. E aí começaram a metralhar o Lazarotto aqui, dizer, não, porque isso, porque aquilo, né? E se acontecer isso, se acontecer aquilo. E é uma discussão, né? Uma colaboração em cima do código aqui, para tentar ajudar, né, o autor e colaborar e tentar achar problemas, né? E sempre foi muito efetivo, né? O código, quando termina a revisão, a gente tem a certeza absoluta de que ele está melhor do que quando ele começou, né? Então, é algo que a gente, num outro projeto, onde eu falei que as coisas deram um pouco mais errado, a gente não fazia de maneira tão uniforme, né? Então, alguns times gostavam de fazer revisão de código, outros não levavam na brincadeira, faziam muito revisão de código, né? Cada um tinha o seu jeito de fazer, era opcional, né? Então, deu para ver que isso colaborou fortemente, né, para a decadência da qualidade do código, né? Então, a revisão, ela mantém as coisas, como o desenvolvedor não consegue commitar sem passar por aqui, né? Ele não tem permissão para isso, né? Ele não consegue tentar fazer um push de um change sem revisão, não vai conseguir. Então, a revisão de código se mostrou uma coisa muito importante, né? Bom, aí o Lazarotto foi lá, corrigiu o que as pessoas falaram, né? E, de novo, em resposta a uma modificação que ele fez, novamente tudo rodou, todos os testes, né? Hoje já tem mais do que o dobro do que está aqui de teste. E no final de
tudo, né, o Jorge, que é o mantenedor desse módulo, aquela figura que eu mencionei antes, né, ele é uma pessoa que é responsável pela manutenção daquele módulo, né? Geralmente um módulo tem mais de um, né, mantenedor. Ele aprova, né, ele dá o voto final aqui e no final de tudo ocorre de fato o merge, né, daquela modificação no código. Então aqui um cara fez um commit, né, mas ainda o que aconteceu por baixo dos panos ali, né, cada verificação daquelas que vocês viram ali era um job, né, do Jenkins, que a gente usa integrado com o Gerrit, né? Ele vai subir um ambiente que é para ser idêntico ao desenvolvedor, né? E vai subir um container ali, uma máquina virtual, que é o mesmo que o desenvolvedor tem na máquina dele para rodar os testes, né? Então, vai pegar o mesmo código e rodar um teste no mesmo ambiente, né? o Jenkins, né? Então, ele reduz bastante aquela questão de, na minha máquina está passando esse teste, né? Porque o mesmo container, a mesma máquina virtual é usada para rodar os AutoQAs, que a gente chama, né, em cima da modificação. E a adesão, né, aos critérios de qualidade, ela não é voluntária, né? Então, ela está associada ao tipo do repositório, que é uma outra coisa que eu mencionei antes ali, né? Um repositório que tem código Python vai rodar os critérios de qualidade de Python e, enfim, né? Nenhum gestor tem o poder de tirar aquilo que é do seu time dessa infraestrutura, né? E nenhum desenvolvedor tem o poder de bypassar isso aqui. Então, quando o projeto decide que o código se formata assim, né, e que a complexidade máxima de uma função é essa, isso é do projeto, isso não é de nenhuma pessoa, de nenhum gestor, né? Então, num projeto grande, onde tu tem que manter a qualidade para longo prazo, né, isso se mostra importante, né? Às vezes, os efeitos das ações de negligência, assim, em relação à qualidade, eles não são imediatamente visíveis, né? Mas uns 2 anos depois, na hora de manter, na hora de expandir, aquilo cobra uma conta muito, muito alta, né? Se for negligenciado. Então, não é uma coisa que pode ficar na opção do indivíduo, né? É um critério do projeto, né? E eu acho que isso é o que separa artesanato de software de desenvolvimento profissional, né? Às vezes, um projeto pequeno dá para fazer essas decisões mais ad hoc, assim, né? Cada um decide por si, né? E o projeto, às vezes, tem um tempo pequeno, então acaba que nada dá tão errado assim, né? Mas pensando numa linha de produtos, não se pode desenvolver pensando numa longevidade para mais de 10 anos de uma plataforma com práticas artesanais, né? Onde cada gestor tem o poder de decidir se vai ter o critério de qualidade X ou Y, daqui a pouco ele sai e deixa o problema para quem fica, né? E o projeto continua sem o cara. Então, eu mencionei também antes, nesse slide que eu estou mostrando agora aqui, tem o link, né? Que cada repositório tem um gestor responsável, né? E a qualidade, isso ajuda a tornar a qualidade uma coisa pública, né? Então, se eu quiser saber como é que estão os módulos, os repositórios de um certo gestor, eu vou abrir um painel, vou clicar no nome dele e vai aparecer uma lista de módulos por critérios de qualidade e eu vou ver o quão vermelho ou quão verde está o panorama geral, né? É visual, né? Tu vê quão mais verde tá, o quão mais vermelho tá, né? E clicando nessas figurinhas, nesses links, vai para o job do Jenkins que rodou esse critério de qualidade. Então, é uma informação pública, né? Não tem como ninguém, nenhum gestor, nenhum time alegar a qualidade sem estar embasado por dados, né? É uma coisa muito pública, né? E, bom, os testes que são rodados ali em resposta, né, aqueles commits, né? São de tudo, assim, tem desde formatação de código, né? Tem análise de sintaxe, tem funções inseguras, funções obsoletas que não devem ser usadas, né? Complexidade, se está documentado os headers, né? Roda também documentação para usuário, né? Tem um LaTeX lá que gera a documentação para o usuário também. Então, tudo isso aqui, um commit triga um universo de coisas, né? Teste de unidade, teste com instrumentação, flags de compiladores para tentar pegar problemas, né,
mais elaborados, enfim. É um processo contínuo, né? Isso aqui continuamente tem que estar sendo revisto, né? Às vezes a gente bota em produção alguma dessas verificações, achando que elas vão ser boas, não são tão boas, tem que dar um passo atrás e tirar, né? E botar outra. Né? E é um processo sempre de achar coisas novas que estão aparecendo e tentar ver se elas agregam valor para a realidade do projeto, né? E tentar colocar. Né? Então tem que estar sempre refazendo isso, né? E sempre evoluindo, né? E com o passar do tempo, né? As pessoas vão aprendendo o valor disso. Né? Vitor, só uma questão, eu não sei como é que tu tá de tempo, mas tá Não, tranquilo? tá tranquilo. O Eu tô com pessoal tempo. aqui, Então tá. eles vão ficando, não precisa correr. Beleza. Valeu. Ó, entrou o Leon também ali. E aí, Leon? Tá o pessoal inteiro. E aí, meu? Beleza? Deixa eu botar esse Teams pro outro lado aqui. Tá. Então, assim, é o Gelt integrado com o Jenkins e os robôs caneteando as pessoas. Essa é a realidade e a qualidade não é opcional e também ela não é escondível, né? Não tem como esconder a qualidade. Tá, mas então eu mencionei aqui que tem um monte de repositórios, tem um monte de robô que verifica código, que roda teste, né? Mas na verdade o SEO é uma coisa única, né? O produto, né? Ele é a junção dessas centenas de repositórios de código com os repositórios de teste que testam ele. Né? Como é que isso vai parar num produto, né? E será que a mudança que eu fiz no meu código, no meu módulo, não quebrou meu módulo, mas talvez tenha quebrado o outro? Ou talvez tenha quebrado um teste que eu não consigo cobrir com teste de unidade. Né? Pode quebrar um teste só do produto rodando, né? Produto de verdade, um switch lá num rack, rodando coisas de critérios rodando topologias de rede reais, né? Ou próximas de reais, pelo menos. Então, como é que as coisas saem de um repositório e vão parar dentro de um produto, né? Aí vem uma parte que eu acho interessante também, que é a parte de integração contínua de testes do produto, né? Então agora a gente sai do universo do módulo, né, e entra no universo de um produto. Né? Até agora o cara fez um commit, os robôs verificaram, o código dele entrou num repositório. Né? Mas e como é que ele vai parar no produto? Né? Esse diagrama que eu estou mostrando agora aqui, né, mostra o ciclo que ocorre para cada mudança no código, né, depois que ela entra no repositório. Né? Claro, geralmente uma entrega de uma pessoa para fazer uma user story vai ter, sei lá, commits em 2, 3, 5 repositórios, né? Porque é bem modular o sistema. Então, acaba tendo que fazer commits em alguns repositórios, às vezes, para fazer uma entrega. Beleza, então essas 5 entregas, elas entram juntas, né, num processo que a gente chama de integração. Primeira etapa, né, que está em amarelo ali, com um chapeuzinho amarelo ali, é o logo de uma ferramenta, aquele chapeuzinho amarelo é o logo de uma ferramenta que a gente usa para buildar as imagens, né. Então, o que acontece é que o DMOS roda naqueles equipamentos e nem todos eles são Intel, né? Então, na verdade, o processo de build, tu está compilando num PC, né? Um código que vai rodar num PowerPC, que vai rodar num ARM ou que vai rodar num Intel. Né? Então, tem um processo de compilação cruzada, que a gente chama, que, enfim, compila o código agora de todos esses repositórios juntos, né? E gera uma imagem de firmware para cada um dos produtos. Né? E para fazer esse build, nós temos uma farm de PCs, né? A gente acabou fazendo vários testes ali, tentando buildar em container, máquina virtual, né? E sempre tentando buscar o menor tempo de compilação, né? E é um tempo que não é pequeno, porque são algumas dezenas de milhões de linhas de código, né? Literalmente, que são compiladas ali, juntando todos esses repositórios para fazer uma imagem. Então, fizemos benchmarkings e concluímos que PCs com bons processadores, mas PCs domésticos ainda, né? Assim, não era um servidor mega, né?
mas com HD SSD bom, né, conseguem buildar melhor do que, às vezes, um único servidor grande buildando todas as imagens em paralelo. Que também seria uma abordagem possível, nós testamos isso e ficava pior a performance. Então, assim, foi um processo de construção, até chegar nesse ponto de que uma farm de builders escalava melhor, né? Porque quando tem uma linha de produtos, né, tu está sempre adicionando mais hardwares naquela linha de produtos de software, né? Então, fazer um novo produto significa buildar mais uma imagem, né? E a maneira de escalar isso barato acaba sendo com commodities, né, como PCs. Então, quando o cara fez um commit dele, né, e para fazer uma entrega fez lá 5 commits, né, botou esses 5 commits numa fila, né, buildou uma imagem, né. Nós temos alguns ambientes de teste, né, onde tem equipamentos, né, reais, switches ali com cabos, né, e uma topologia ali de rede, né, onde essa imagem de firmware ela é gravada, né, se apaga tudo que tinha naquele equipamento, né, de resquícios anteriores de testes, né, patrola a memória dele, né, grava a imagem nova, né, o próprio ambiente de testes, né, máquina virtual, então a máquina virtual ela é destruída e reprovisionada a cada vez para não deixar resquício nenhum, né, do teste anterior, nem no hardware que está sendo testado e nem na máquina virtual que roda o teste, né. Tudo é destruído e recriado sempre do zero, para garantir que não tem resquícios, não tem interferência, né? Porque imagina tu bota na fila aqui uma mudança atualizando o kernel do Linux de todo mundo. E aí as caixas viram tijolos, elas não ligam mais, não conseguem mais ver o terminal e aí, né? Como é que o próximo cara que estava na fila depois de ti vai trabalhar? Né? Tu acabou de transformar o equipamento num tijolo. Então, o que acontece é que tem um processo que apaga a memória do equipamento, grava a imagem de novo, destrói as VMs, começa de novo. É um reboot do universo, né, que acontece a cada integração. E aí, em paralelo, né, tem muitos ambientes de teste em paralelo rodando testes, né? E são testes que a gente limitou em 1 hora, né, nesse estágio de testes aqui, né? Então, são testes reais que estão lá, montam uma topologia de rede, configura, rompe um cabo, vê que convergiu para o outro lado, né? São testes bem mais próximos do que o usuário faria no mundo real, né? E são testes com hardware físico, né? Então, também tem emuladores juntos, tá? Mas a maioria é hardware físico, né? Então, nesse estágio aqui, a gente colocou os nossos melhores testes, né, em termos de exigência, né, e de confiabilidade no teste. Então, são testes que dão poucos falsos positivos de falha. Então, isso também foi uma lição aprendida de um outro projeto. Nós tínhamos uma visão diferente antes. A gente achava que quanto mais teste, sempre era melhor. Na verdade, é uma meia-verdade. Mais teste é sempre melhor se tu estiver cuidando bem deles e se eles estiverem escalonados, né? Ou seja, tu tem bastante teste na fase de commit, tu tem um teste que é bom nessa fase aqui de 1 hora, tu tem outros testes que vão rodar depois, além desse, né? E no outro projeto a gente tinha uma abordagem de, não, cara, se eu tenho 90 horas de teste no meu time, eu vou rodar todas as 90 horas de teste sempre. Isso não escalava, porque manter teste também é caro, e fazer teste bom é caro. Tão caro quanto é fazer um código bom. Então, as pessoas não conseguiam fazer essas 90 horas de teste ficarem boas. É muito teste para rodar e não se cuidava tanto da qualidade dos próprios testes, né? Então tinha teste que era instável, mas o cara não tirava. Então o que acontecia? Tinha um teste de longa duração e de pouca confiabilidade. Então, às vezes, para fazer uma entrega de uma pessoa entrar numa imagem do produto, às vezes demorava semanas. Porque era um processo de repetir essas execuções, né? 90 horas de teste dá 4 dias quase, né? Então, assim, repetir isso, não, mas falhou na hora número 50. Pô, por que tu fez um teste tão longo, cara? Faz um monte de teste pequeno, roda em paralelo. Enfim, lições aprendidas, né? Então, nesse estágio aqui, nós limitamos em 1 hora os testes, tá? E limita mesmo. Se passar de 1 hora, kill. Vai lá, interrompe o job do Jenkins, está rodando teste,
teste, e as pessoas ficam bravas com a pessoa que botou mais de 1 hora de teste, falam, mas pô, minha entrega foi rejeitada porque tu colocou muito teste. Então, assim, fazer teste não é sempre mais melhor, né? É melhor com organização e com critério, né? E cuidando da qualidade dos próprios testes, né? O teste a gente também passou a enxergar eles como parte do produto, né? Não se pode separar o produto dos testes, né? Então, não existe um sem o outro, né? Então, o teste não é um cidadão de segunda categoria dentro do processo de desenvolvimento. Então, a gente também revisa os testes. A gente também roda AutoQA em cima dos testes, né? E quando o teste está ruim, a gente bota como débito técnico e tem que arrumar o teste, como a gente faria com um código ruim, né? Um código C++ ruim. Isso é uma aprendida também, né? A gente às vezes achava o teste no outro projeto um patinho feio, né? Tratava ele como uma segunda categoria, assim. Só que o teste é o gargalo do teu desenvolvimento, né? Um teste ruim vai te dar falso positivo o tempo todo. E tu não vai conseguir avançar o teu projeto. Então, os testes não são uma parte separada do produto. Eles são parte do produto. Talvez o cliente não veja eles na frente, mas é qualidade de processo, né? Qualidade de processo gera qualidade de produto, né? E a qualidade do produto o cliente percebe. Vitor, tem um aluno ali que tem uma dúvida, levantou a mão, Felipe Nicole. Pois não? Fala, Felipe. Tá muito baixo, Felipe. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá, ok. Tu falou ali sobre atualizar o firmware nos equipamentos físicos mesmo e tirar um cabo para testar. Esse tipo de coisa é feito manualmente ou tu tem um sistema que emula esse tipo de, por exemplo, um hardware que tu põe o teu, sei lá, roteador dentro desse hardware e ele que vai fazer essas interações? É bem uma boa pergunta. Esse processo que eu mostrei aqui, ele roda 24/7 sem interferência humana, tá? Então, tem um equipamento no meio, né? Tu pensa numa topologia de rede, tem um equipamento no meio onde todo mundo tá ligado e esse cara ele é um switch que não participa do teste, né? Ele é um chaveador físico. Então, quando eu digo assim, romper um cabo, o teste vai lá e diz, ó, tira a conexão desse cara aqui, né? Então ele vai lá e derruba a porta do cara, né? Então, assim, acaba sendo um rompimento do ponto de vista dos DUTs, né, dos devices under test, acaba sendo um rompimento do cabo, né? Mas ele é feito por um outro switch no meio do caminho, né, que não participa do teste, ele é um cara que a gente não muda o firmware dele, né? Ele está sempre ali. A única função dele é fazer rompimento do cabo e fazer conexões físicas entre os equipamentos. Então, assim, o que acontecia, bem comum, né? Sexta-feira, todo mundo acabando o trabalho da semana e bota tudo na fila, né? Quinta de noite começava a botar coisa na fila e sexta o dia inteiro as pessoas enfileirando coisas. Passava o final de semana inteiro rodando, final de semana inteiro rodando teste aqui, né? E sem interferência humana, né? Não sei se eu respondi, mas é Sim, um sim, equipamento que simula o rompimento físico ali do cabo, tá? entendi. Mas é um roteador normal, assim, não é uma peça personalizada, assim, é. Tem uma peça personalizada também. Tem alguns testes que a Uhum. gente faz que a gente tem um switch que ele é tipo o que eu vou dizer? A gente apelidou ele de estagiário eletrônico, porque ele desliga o equipamento da tomada, como a gente pede para o estagiário fazer às vezes. Então, alguns testes a gente tem um dispositivozinho lá que é customizado nosso, assim, ele vai lá, tu manda um comando, ele desliga um relé lá e tira da tomada do equipamento, por exemplo. Então tem algumas coisas que são customizadas, tipo essa que eu falei, mas esse cara do meio é para ser um switch comum, tá? Ele é Entendi. meio tunadinho, assim, para ele não interferir no teste, né? Porque, por padrão, o switch participa da topologia, né? Então a gente faz um firmware para ele que ele fica meio burro em certos aspectos, mas é bom porque a gente não quer ir se metendo no teste além do que a gente está pedindo para ele.
E uma outra coisa interessante que a gente aprendeu, né, em relação ao teste, coloquei nesse slide aqui, o teste tu vai escrever uma vez e tu vai analisar, às vezes, ele durante, sei lá, em 10 anos, tu vai analisar ele 1000 vezes. Né? Então, na hora de escrever um teste, é mais importante ele ser claro no que ele está fazendo e as pessoas conseguirem ler o que ele está fazendo e entender, né? Do que ele ser um teste super pequenininho, com umas classes mega elaboradas ali, que tu escreve pouco código e faz tudo, né? Às vezes é melhor ter uma coisa legível e um pouco repetitiva do que fazer uma coisa muito complicada. Porque o que acontece é que as pessoas vão escrever o teste uma vez e vão manter ele a vida inteira. Então, uma coisa que a gente aprendeu é separar a descrição do teste em alto nível, né, da execução do teste em si, né? Então, quando a gente faz um teste para o produto, a gente tem duas coisas, né? É essa escrita que eu estou mostrando agora, que ela é escrita em alto nível, então, se tu lê aquilo ali, é uma frase para um humano entender. Dado que eu tenho a porta 1 e 2 do switch tal, nessas VLANs, né, eu mando dados daqui para lá, papapá, né? Então, tu lê aquilo ali, né, e tu vai entendendo, né, como um humano faria, tá? Essas frases aqui, né, isso aqui é um framework, né? Essas frases que estão aqui escritas em inglês, né, para humanos, elas são traduzidas, né, para Python, pelo framework, né, para código Python que faz o teste, né? Então, quando eu digo aqui, eu tenho a porta 1 e 2 no VLAN, o que está acontecendo no Python é o código vai lá, entra no equipamento, digita os comandos, salva e volta, né? Mas separar o teste naquilo que ele deseja fazer e daquilo que ele e como ele faz é muito importante, ou para nós é muito importante. Porque naquele outro projeto que eu mencionei, a gente fazia um teste que ele chamava assim, executa teste 5.python. E aí faz o teste. O que o teste 5 faz? Não sei, cara, abre o código e vê o que ele está fazendo. É diferente, né? Porque se o teste 5 falhar, vai ter que entender o que o teste 5 estava querendo fazer, né? Olhando o código. O que é diferente de olhar a descrição do que tu esperava que ele fizesse. No idioma para humanos, né? Então, o teste acaba sendo um instrumento de comunicação de requisito, né? Então, se alguém te perguntar assim, tu testou esse caso aqui? Não, testei, tá aqui. Aí tu mostra isso aqui para a pessoa, né? Não mostra o código para ela, tu mostra uma descrição de alto nível que mapeia para o código. Então, pensando numa linha de produto que tem que durar mais de 10 anos para valer a pena, o teste tu vai escrever uma vez e vai precisar da manutenção, olhar para ele, explicar se aquela falha, né? O que causou aquela falha. Eu tenho que fazer isso muito mais vezes do que uma vez. Então, assim, privilegiar a legibilidade se paga, ou se paga muito, na verdade. Então, eu mencionei para vocês que tinha um teste de 1 hora, né, que rodava para cada mudança, né? Então, são no máximo 24, né? Dá em torno de 15 testes por dia ali, né? É suficiente. Às vezes tem uma fila, mas como também roda de madrugada, acaba sempre dando vazão. Mas não é o único teste, né? Então, isso aqui é uma lição aprendida, né? Mencionei antes, né? Todos os testes no mesmo lugar não foi bom, né? E é uma má ideia. Mas também 1 hora é pouco. Certamente tem mais testes do que 1 hora para fazer. Pensando num cenário de rede, né? Claro, se for teste unitário, roda em um minuto, meia hora, né? Mas, porque é um teste de produto, né? Então cada operação que tu está fazendo está entrando no equipamento, né? Por SSH, digitando comandos, fazendo ações, né? Tudo numa dinâmica do tempo dos humanos, né? Não é milissegundo, é segundo, né? Então, de noite a gente tem um teste que começa às 9 horas, né? 10 horas, aliás, e vai até às 7 da manhã, né? Então, num teste noturno, rodam bem mais testes, né? Mas isso aqui já é depois da entrega do cara ter entrado, né? Então, assim, pode acontecer de tu botar uma entrega que tem um problema, ela passa naquele teste de 1 hora, mas ela falha nesse. E aí o que acontece se ela falhar nesse teste noturno aqui? Né? Vai acontecer que vai ser aberto um bug automaticamente e ele vai cair no colo, na caixa de e-mail do desenvolvedor, né? E aí as pessoas vão ter que se falar e vão ter que ver, cara, falhou o teste, o que foi?
o que entrou ontem? Aí vai lá, olha, entrou isso aqui, pô, o teste que falhou é disso? Então, bom, vai lá, roda o teste de novo, foi uma regressão. Então, né, parabéns, você quebrou um teste, né? O que nós vamos fazer? Né? Dá para reverter a entrega do cara, dá para fazer uma correção e botar logo na fila, e aí no próximo teste noturno já vai estar passando, né? Mas é uma decisão que ela ocorre depois da entrega ter entrado. Então, pode parecer uma tolerância à falha, né? A gente não rodar as 8 horas de teste antes, né, a cada entrega, mas observando assim a taxa de falhas, né, aquela 1 hora de teste pega uma quantidade de problemas e essa quantidade de testes noturnos pega menos, assim, bugs reais. Então, assim, olhando o custo-benefício, né, não faria sentido rodar 9 horas de teste lá antes, né, porque tu não pegaria tanto mais de problema. Então, é uma relação de custo-benefício, né? Mas o que a gente sabe é que 90 horas de teste, como a gente tinha, é uma idiotice, né? Porque tu não tem 90 horas de testes confiáveis para rodar, então vai falhar ali porque, sei lá, bateu um vento, ou vai falhar porque o teste não estava tão bem escrito, né? E tu vai trancar o trabalho das pessoas, porque ela lá é a fila de integração, né? O código de ninguém entra no produto se falhar lá, então... E esses testes que rodam de noite é no mesmo espírito, assim, né? Eles vão lá, limpam a memória, né, destroem tudo que estava lá, baixam as VMs, sobem de novo, recriam o universo e rodam tudo de novo. Então, e é tudo automatizado, né? Então, se ninguém fizer nada, isso aqui está rodando, né? E mandando e-mail e abrindo bug. Então, lição aprendida também, né? Colocar todos os testes no mesmo lugar não parece uma boa ideia, então é melhor ter vários estágios, né? Depois desse aqui, que é um teste noturno, a gente tem ainda um teste semanal, né? Que ele começa sábado de manhã às 9 horas e ele vai até domingo de noite às 10 da noite. Então, pô, tem mais 48 horas, sei lá, quase 48 horas aí de teste, né? Para rodar. E aí tu coloca ali um teste que é assim, cara, é um teste que fica lá o dia inteiro, lá, baixando e subindo o link numa porta para ver se o protocolo não morre, entendeu? É um teste de longa duração que não faria nenhum sentido tu colocar cada commit do desenvolvedor. E que também não quebra tão frequente, mas quando ele quebra, tu quer saber. Né? E saber que ele quebrou com 1 semana de atraso parece razoável, porque ele quebra muito pouco. Então, tem mais um desafio, né, também, que é, como a gente testa em hardware, né, reduzir o tempo das coisas não custa zero. Né? Não é assim, eu tenho 1000 testes, eu posso dividir em 10 VMs da Amazon e rodo eles. Né? Não dá, porque cada novo ambiente de teste envolve comprar equipamentos, né? Envolve montar um rack, cabear, e aqueles equipamentos ali, se somar um rack inteiro de equipamento, vale um apartamento. Então, assim, tu não pode usar, baixa mais um rack de equipamento aí. Não dá. É caro pra caramba. E então tem que pensar bem nas coisas, né? Então, escalonar, né, ao longo do tempo é importante. E durante o dia, né, esses ambientes de teste que são usados nesse teste noturno, eles são dos desenvolvedores, né? Então, eu, durante o dia, posso ir lá desenvolver os testes, escrever os testes naqueles ambientes, né, usando eles, né? Porque durante a noite vai vir a patrola, vai destruir tudo, né? Baixar a VM e subir de novo, e as bobagens que eu fiz durante o dia ali vão sumir. Então, outra lição importante, assim, né? Se uma coisa é importante para o teu projeto, como os testes são, né? E cuidar dos testes é uma coisa que é dolorida de fazer, né? Ou seja, se tu tiver muito teste ruim, teu projeto vai ficar uma droga, porque tu não vai conseguir trabalhar mais, né? De tanto falso positivo. Teus bugs reais vão começar a entrar, né? Porque teus testes não são confiáveis. Então, assim, cuidar do teste é importante. Então, tu tem que fazer mais frequentemente isso, né? Porque se tu ficar 6 meses sem olhar para teus testes, quando tu resolver que tu vai arrumar eles, tu vai pagar muito mais caro do que vai te doer mais, né? Do que tu pagar assim, todo dia eu vou lá ver o teste que falhou, um teste que falhou hoje, eu vou lá, cara, vamos arrumar esse negócio agora aqui, arrumado. Né? Então, assim, se é uma coisa importante, faz frequentemente. Não deixa isso acumular. Acontecia, às vezes, nos outros projetos, a gente fazer mutirões de corrigir problemas. Né?
Então, assim, tá muito ruim, cara, não dá mais. Vamos lá, vamos corrigir os problemas. Aí tu ia lá, refatorava teste, arrumava teste, nós ficava, sei lá, semanas fazendo isso. Óbvio que piorava tudo, né? Piorava o produto, piorava os testes, né? Porque é uma pressa danada para acabar aquilo ali e voltar a fazer produto, né? Então, o importante é manter o teste como parte do processo, né? Não pode fazer produto sem teste. Né? E não pode ter teste ruim. Então, se tem um teste ruim, é ruim. Porque se tu deixar isso acumular, né, um dia pode ser impagável, né? Então, na verdade, o DMOS, olhando tudo isso aqui, né, ele nasceu de outros projetos que tinham um estado insustentável de qualidade, né? Não porque não funcionavam em campo, estão em campo até hoje, mas que o processo de desenvolvimento está tão quebrado, né, que tu não consegue mais fazer uma feature nova com um custo-benefício decente, porque tu faz a feature e aí tu vai tentar rodar o teste unitário e está tudo quebrado. Aí tu vai rodar o teste do equipamento, não tem, ou tu não entende, ou não é confiável. Teve um... Deixa eu ver se o cara tá na reunião aqui para eu poder falar dele. O Bernardo não tá aí. Mas o primeiro commit de um cara que entrou na equipe minha, ele entrou um ano depois que ele tinha entrado no projeto. Então o cara fez um commit e ficou um ano o commit sendo rejeitado, não é importante, aí ia falhar o teste. Um ano, cara. Então chega não cuidar dos testes leva a esse tipo de situação. Né? Tu pode ter um produto bom, que tu pagou um monte de dinheiro para deixar de bom, né? Porque o teu teste, o teu processo está muito ruim, né? E aí chega um ponto que fazer uma feature nova, tu vai dizer, cara, é a feature mais idiota, mas demora um ano, porque tá tudo muito quebrado. Então, assim, dói, então resolve logo, né? Não deixa acumular. E a gente começou a fazer uma gestão de testes muito exigente, assim, no sentido de, cara, quais são os testes que mais falham? Essa resposta tem que estar lá, né? Quantos testes a gente rodou, em quais ambientes de testes esse teste rodou, né? Então, assim, se alguém te fizer uma pergunta assim, cara, tenho tempo para arrumar agora um teste, agora de tarde, qual teste eu tenho que arrumar? Cara, vai lá olhar o que mais falha e arruma, entendeu? Então, os dados têm que estar muito disponíveis, né? E a gente acabou fazendo o uso do Kibana para graficar e tornar muito visível, assim, o que está mais quebrado, o que está... que tipo de teste mais falha, né? Para tornar uma coisa assim, qualquer pergunta que tu tiver dúvida, tu vai lá, faz uns cliques aí, vai filtrando, isso aqui. Então, como a gente tem dezenas de milhares de testes rodando toda noite, né, hoje, dezenas de ambientes de teste, né, rodando, gerenciar teste nessa escala, que sem um ferramental de análise de dados em massa, né, não era mais viável, a gente precisou fazer isso daqui. Então, vocês veem, eu estou falando de fazer um produto, né, mas o que eu mais falei foi teste. Então, assim, o teste não é um cidadão de segunda categoria, né. Outra lição importante, né, manter a documentação das coisas perto daquilo que ela documenta, né, então, se tu tem para explicar como é que um repositório, como é que um módulo funciona, a documentação tem que estar dentro do módulo. Se tu deixar isso num repositório de documentação separado, tu vai fazer num, não vai fazer no outro. Vai acabar divergindo com o tempo, alguém vai esquecer e tu vai ter uma documentação que não vale nada e um código sem documentação. Então, a gente não faz o ML para tudo, tá? A gente faz o ML para os módulos mais centrais do DNOS, né? Porque documentar em um ML é chato, mas é importante para alguns módulos, então a gente tem documentações em um ML para algumas coisas, né? Que são mais importantes, assim, a gente tem isso bem documentado. Tá? E o próprio processo do projeto, né? Se tem um projeto que segue um processo, isso tem que estar documentado, também no repositório. Bom, agora vem uma parte que eu vou fazer uma sessão de autoajuda aqui. Vou recomendar alguns conselhos aí. Se o conselho fosse bom, eu estava vendendo, né? Mas o que eu posso dizer assim, se vocês chegarem num lugar para trabalhar e encontrarem alguma coisa que vocês olham assim, não dá aquele orgulho de fazer, né? Ou tem muito espaço para melhoria, né? Não pensem
Mas aí tu olha assim, então, a empresa está ganhando dinheiro, né? Aí tu pensa assim, será que sou eu que estou errado de pensar que pô, isso aqui devia ser melhor, né? Está mal testado, né? A gente não tem um processo que controla bem a qualidade, é muito solto, né? Mas a empresa está ganhando dinheiro, então tu pode pensar assim, não, então não é importante fazer as coisas desse jeito que eu estou pensando aqui, né? Porque estamos ganhando dinheiro igual, né? Mas na verdade pode estar ganhando dinheiro apesar de estar fazendo as coisas do jeito errado, né? Não graças a fazer do jeito errado. Ou poderia estar ganhando o dobro de dinheiro se estivesse fazendo melhor, né? Então, assim, engenharia de software é necessário, funciona, tá? E se você chegar em um lugar que não tá bom, seja o agente da mudança, né? Às vezes está tão ruim e nem tem apoio para fazer a mudança. Acontece bastante isso, né? Teve um gestor... Deixa eu ver se ele tá aí. Não tá. Teve um gestor que me falou que não acreditava em teste unitário, como se fosse assim, tipo, gnomo, sabe? Eu não acredito em gnomos, sabe? Como assim, cara? Teu time desenvolve software, tu paga um salário pros caras, os caras são profissionais, e tu não acredita em teste unitário, então tu não é um profissional, é simples, né? Tu me dizer que não acredita em teste unitário dá medo, né? Mas às vezes acontece. Chegar numa empresa e as pessoas não estão nessa maturidade de entender que a qualidade se paga, né? Então, meu conselho nesse caso, né, não se frustre, né, e tenta fazer um piloto, né? Pega alguma coisa que está começando, né, e propõe assim, cara, vamos melhorar esse aspecto aqui, ó, nesse projeto novo, vamos fazer isso aqui de diferente. Vamos ver o que acontece. Aí tenta. Nesse aqui a gente vai fazer teste unitário, nesse módulo novo aqui. Vamos ver como é que vai acontecer a coisa. Acho que o Felipe está com a mão levantada ali. Isso. É uma perguntinha meio rápida. Uhum. Eu andei vendo alguns seminários e palestras sobre código limpo agora na pandemia. E aí, uma prática que eu vi que parece meio comum para quem faz Java, só que eu nunca vi. Eu também nunca trabalhei na área, né? Mas eu nunca vi ninguém falando sobre aquela prática de programação em duplas, sabe? Vocês já chegaram a testar alguma coisa nesse sentido? Ou se tu tem alguma experiência fora do Datacom com essa prática? Eu sou muito fã de fazer programação em dupla. A gente faz com alguma frequência, né? Mesmo agora na pandemia, a gente abre o chat e fica os dois olhando para a tela, assim, né? E tentando... funciona muito bem, cara. Eu acho que dois desenvolvedores melhoram uma série de aspectos, né? Primeiro que, assim, quando tu tá trabalhando em dupla, tu te foca mais, né? Porque tu não vai ficar divergindo, não vai começar a olhar e-mail, tem um cara do teu lado falando contigo, né? Tu vai te focar mais, né? E pega muito mais aqueles elementos, assim, cara, o que tu está fazendo aí, assim fica mais simples, já faz meio que uma quase revisão junto ali. Cara, eu sou muito fã de programar em duplas. E funciona muito bem, cara. Eu acho que deveria se fazer mais, tá? Mas nem sempre é bem visto, tá? Às vezes as pessoas pensam que pô, tem dois caras fazendo trabalho de um, né? Estão sentados na mesma mesa, mesmo computador, né? Mas na verdade, não que tu vai ficar o dia inteiro fazendo aquilo, mas algumas, assim, às vezes para partes de uma tarefa, né, ou para tarefas específicas é muito produtivo, é muito bom fazer isso. Então, Sim. sou muito favorável, assim. E acho que se paga muito mais, né? Tem gente que acha que custa o dobro do que está pagando dois desenvolvedores ali, mas eu acho que, na verdade, é o contrário. Tu entrega muito mais rápido aquilo que tu resolveria, ficaria dando cabeçada num problema, dois caras ali, o negócio gira muito mais rápido. Então... Um desses palestrantes, ele até falou que na empresa onde ele trabalhava, eles começaram a fazer menos code review depois que alguém tinha feito alguma coisa e mais programação em dupla, porque no final das contas tu tinha um resultado melhor com o mesmo uso de recursos, assim. Certo, acho que faz sentido, né? Acho que ainda tem que ter a revisão, mas eu acho que tu vai pegar menos problema na revisão, o que também é bom, porque, né, quando pega um problema na revisão, tem que corrigir, né? Então é um retrabalho, né? Pequeno, mas né? Então, se puder pegar isso enquanto está escrevendo código, eu acho fantástico, né? Mas ainda na seção de autoajuda aqui, né? Pega um projetinho pequeno e tenta propor uma mudança pequena, né? E
e conquista adeptos, né? E eu acho que acontece uma coisa fantástica, né? Quando começa os exemplos positivos que dão certo, assim, né? Eles têm um efeito de avalanche, né? Porque se der certo, assim, tu começar a fazer unitário, os desenvolvedores que estavam lá daqui a pouco meio né, frustrados de trabalhar com um projeto bagunçado, né, e tal, os caras vão se pilhar daqui a pouco, bah, como ficou bom isso aqui, eu tô confiante no que eu tô fazendo, eu me sinto, né, melhor, assim, e daqui a pouco eles não vão querer fazer o segundo projeto sem aquilo. E, e aí tu gera uma inércia, né? Uma inércia não, um efeito em avalanche, né? Daqui a pouco tem mais desenvolvedores empolgados, né? E eles querem melhorar outras coisas pequenas em outros projetos que vão começar. E aí isso vai se multiplicando, né? E com o tempo, né? Pode demorar alguns anos, né? Isso acaba virando uma cultura, né? Porque ninguém gosta de trabalhar num lugar que tu sabe que tu tá longe da excelência técnica, né? Tu tá devendo, né? Então, assim, quando tu vê um bom resultado, os desenvolvedores compram e eles vão passar a brigar por isso junto contigo, né? E os gestores vão começar a ver também que a coisa está andando melhor, as pessoas estão mais motivadas, né? E tá ficando melhor o produto, né? E aí vai chegar um ponto em que vão dizer assim, cara, quem sabe a gente pega aquela porcaria lá que a gente já escreveu e tá dando um monte de bug, a gente escreve uns testes primeiro, depois a gente refatora. E aí tu vai começar a apagar o passado ruim também. Às vezes acontece isso. Então, não desistam, tá? Às vezes dá certo nas empresas apesar do que as empresas fazem. E quando vocês veem alguém dizendo que não acredita em teste, ou enfim, não acredita em revisão de código, ou teste unitário, bom, enfim, aí vocês tentem ajudar a pessoa que está precisando. Ô, Victor, uma dúvida rápida, Hum. Cassiano. E como é que foi para a Datacom essa transição da... Porque eu entrei, acho que foi em 2015, acho que foi bem nessa transição, né, para DMS. E o quão dolorido foi na época de tu ter que, basicamente, um pré-pandemia, pós-pandemia, só que em processo. Quão doloroso foi. Foi difícil. Por um lado foi difícil, porque a gente teve que bolar o processo enquanto estava fazendo a arquitetura do produto, né? Foi tudo meio junto, né? Mas, por outro lado, era o momento certo de fazer isso, porque as pessoas já tinham certeza de que o jeito antigo não dava mais. Por outro lado, tu tem desenvolvedores acostumados àquele ambiente em que a excelência técnica passa longe, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que vão ser contra, né? Que vão dizer que tu tá... quando tu bota um job no Jenkins, né? Tu tá colocando burocracia, tu tá colocando muito processo, tu tá colocando um monte de coisa para travar meu trabalho, né? Não consigo mais trabalhar direito. Tu tá trabalhando direito nos conceitos dele, na verdade, né? Assim, o cara não fazer teste, né? Não é direito, né? Em lugar nenhum. Então, assim, tem muita resistência à mudança. Então, no caso do DMOS, foi uma coisa que o projeto antigo começou a declinar, assim, né? E não, as pessoas já tinham convicção, mas não sabiam qual era o jeito certo de fazer, né? Aí eu tava nesse projeto, né? Que foi declinando, e eu, desde 2010, 2011, que eu tinha começado a fazer algumas iniciativas, assim, de começar a criar repositórios novos, e nesses já colocar teste, né? E já fazer o código num repositório separado que eu dava permissão para as pessoas mexerem, né? Não é qualquer um que mexia. Então, alguns elementos já estavam sendo gestados, né? E já tinha alguns adeptos para me ajudar, né? Então, foi bom porque juntou, né, a chegada do Pianta na Datacom também, né? E que era uma gestão nova, assim. E ele comprou, patrocinou essas coisas, né? E tinha muita gente boa para ajudar, né, a fazer essa mudança. E as pessoas não sabiam qual era o jeito certo, né? Mas sabiam que estavam cansadas do jeito antigo, né? E que não dava mais, né? Então, assim, tinha uma abertura boa para testar coisas. Então, eu testei muita coisa, né? Eu, como gestor, na época, também testei muita coisa. A gente não sabia, por exemplo, se tinha que ter testador dentro do time. Então, a gente testou. Eu testei as duas abordagens. Eu coloquei testador dentro do time, testador System Test, que é o setor de QA separado, né? Aí a gente foi tentando e vendo o que dava mais certo, né?
E tinha abertura para isso. Então, assim, foi bom porque tinha abertura para mudar, né? E as pessoas estavam querendo mudança, mas não sabiam muito bem qual era. Então, assim, tinha alguma resistência. Porque quando tu bota lá teve uma outra frase curiosa que eu ouvi, que era assim: o Joãozinho, ele é sênior. Quem sabe a gente não tira os critérios de qualidade dos robôs para ele, porque ele é um cara bom, não precisa de que rodem o código desse, entendeu? Rodem o código, que analisem o código dele, porque ele é um cara sênior, entendeu? Ele é um cara muito bom. Aí, isso demonstra um pouco, assim, de que as pessoas, às vezes, quando tu põe uma melhoria no ar, né, elas vão interpretar como burocracia. Então, tem resistência, né? Não tem como dizer que não, mas, assim, às vezes, no caso do DMOS, ele foi um momento, né, foi bom para fazer uma grande revolução, né, ali em 2014, 2015, né? Mas teve muita gente boa que ajudou, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem uma dúvida ali, ó. O William tá perguntando, né? E aí, William, tudo bem, cara? Existe a integração de novas ferramentas, frameworks de teste, gerenciador de pacotes, container, é uma pergunta interessante, assim, qualquer mudança que tu faz agora, né, num projeto que tem mais de 1000 repositórios hoje, tá, esse projeto no total. Aí quando tu diz assim, não, eu vou botar um critério de qualidade novo agora, aí tu tem que pensar muito, né, porque tu já tem passado, né? E aí se tu bota um critério de qualidade novo e ele pega problemas, tu tem que pensar assim, como eu vou gerenciar esses problemas? Eu vou primeiro rodar ele sozinho, né, na minha mesa aqui, vou ver os principais problemas que ocorreram e vou passar para as pessoas manualmente corrigirem, depois que tudo estiver bom eu boto para valer o troço, a rodar. Então, assim, mudanças de modo geral, de infraestrutura, de qualidade, de framework, né, tem que ser muito bem pensado, né, porque aí afeta o trabalho de todo mundo e 1000 repositórios para dar errado, né. E, sim, já aconteceu de eu fazer uma mudança num desses critérios de qualidade aí, tipo assim, sexta-feira, 6 da tarde, assim, para ir para casa. E aí chega segunda-feira, tem 20 mil e-mails na caixa de todo mundo, porque eu fiz uma burrice e mandei reporte de falhas que não existiam para todo mundo, né? Porque eu botei um critério de qualidade mal calibrado, por exemplo, né? Então, assim, acontece, né? Aprendi também que tem que ir na manha quando o projeto é grande e ir com mais passos controlados, né? Mas aí tem pessoas que ajudam, assim, né? Tipo, critério de qualidade novo, assim, às vezes tem um cara do teu time ali que tu chega pro cara, olha só o que eu achei aqui, né, de bacana aqui, tu quer me ajudar a testar isso aqui? E o cara também se pilha e te ajuda a testar, então é um ambiente de espiral positiva, né? Tu tem gente a fim de melhorar a coisa, porque ela já é boa, então tu quer manter a coisa boa, né? E aí, quando tem que fazer uma mudança grande, assim, às vezes tem umas pessoas que se pilham a ajudar e reduzir a chance de um risco tão grande, assim. Mas a gente está buildando o DMOS hoje em container, tá rodando os testes dentro de máquina virtual, que é destruída a cada vez, né? Então tá tudo bem azeitadinho, assim, né? Mas para botar o container no ar também não foi tão direto, né? Então, assim, bom, continuando a sessão de autoajuda aqui, né? Tu nunca vai saber tudo, né? Então, pode ser que alguma coisa muito específica saiba muito bem, muito mais do que os outros, né? Então, assim, não te tranca numa caixinha na tua vida, né? Troca com as pessoas o conhecimento, né? E ajuda as pessoas, né? Porque se tu for para sempre o cara que é muito foda em alguma coisa, tu não vai conseguir ser foda em outra coisa, porque tu não vai conseguir largar aquele trabalho que tu estava fazendo. Então, assim, compartilha o que tu sabe, ajuda as pessoas, senão tu não vai aprender e tu não vai conseguir mudar, né? Tu não vai conseguir fazer outra coisa, né? Então, o conhecimento, se tu tem, compartilha, né? E cria um clima positivo, né? Se a pessoa tem uma dúvida, né? Não, de maneira nenhuma, tentar diminuir a pessoa por ela estar tendo uma dúvida, por ela ter feito uma coisa errada, né? Tentar ajudar, né? Então, assim, chega um cara novo na empresa, né? Tu não pode te achar mais do que ele, né? Um dia tu vai trocar de empresa, né? E aí tu vai ser o cara novo, né? Então,
fomenta na tua volta um ambiente de ajuda, né? De ser as pessoas tolerarem as falhas e se ajudarem, né? Porque isso também favorece a mudança, né? Então, por exemplo, tu quer botar um critério novo de qualidade, né? Numa empresa que não tolera falhas, ou que não tolera erros, ou que tem críticas muito ácidas, assim, um ambiente que, né, não dá, né? Porque ninguém se arrisca, né, quando tem um ambiente hostil, né, que não tolera falhas, ou que, né, onde não tem ajuda mútua, né? Então, quando tem um ambiente que tolera as pessoas tentarem coisas, né, tu tá tolerando aquelas pequenas tentativas de mudança que às vezes dão errado, mas dando errado te mostra o que é certo, né? Então, assim, esse ambiente de ajuda, né, de camaradagem, ajuda a criar o clima para a mudança ocorrer, né? Então, pessoas hostis vão repelir a mudança, elas vão se sentir sempre que tu tá tentando mudar para sacanear elas, ou algo desse tipo. Então, fomentar um ambiente bom acaba favorecendo as mudanças também. Então, era isso que eu tinha para falar por hoje aí, né? Compartilhar o que o DNOS foi na sua história ali, como é que ele nasceu e o que a gente tem hoje, né? E tentando fazer um paralelo ali de como a gente era em outros projetos onde tudo deu no final de algumas décadas ali, não deu mais para trabalhar, né? A gente aprendeu como fazer de um jeito diferente, foi evoluindo, né? Já tem 6 anos aí o DNOS. Lições aprendidas, né? Trabalho de muita gente, muito boa, né? Muita gente que ajudou isso aqui a nascer, né? Tanto o produto quanto os processos, né? Tem muita coisa para melhorar, né? Ainda. Mas o bom é que numa espiral positiva isso ocorre naturalmente, né? Então, acho que a parte mais importante da apresentação é a autoajuda ali, né? Que é não desistir, né? Se estiver num lugar onde vocês estão insatisfeitos assim com a realidade técnica, né, do projeto, né? Então, não se desmotivem, né, com isso. Vocês são os agentes que vão poder fazer a coisa ficar diferente, né? Às vezes as pessoas adquirem bagagens, né? Os gestores, os desenvolvedores têm bagagens de conceitos e de experiências ali que o cara acha que teste não é importante, talvez ou qualidade não é importante, porque ele só trabalhou em projetinho de um ano e meio, então ele nunca chegou a fatura do cartão de crédito, né, do débito técnico para ele pagar. Então, assim, não desistam se vocês estiverem num ambiente onde a excelência técnica não está no seu melhor estado, assim, né? Então, não desistam se está ruim. Tá? Tem alguma pergunta para fazer no final? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu tenho uns slides no final, caso alguém tenha perguntas muito loucas aí. Ô, Vitor, eu Pode queria fazer. fazer mais um comentário em cima da tua última fala aí, que é também não desistir na primeira tentativa, que é o exemplo do check dependence lá, que é uma verificação cruzada que a gente tinha, que quando a primeira vez que a gente tentou implementar ela aí, teve muita reluta, né? E a gente teve que passar por um processo de convencimento, mesmo dentro de todo esse ambiente que já estava instalado, as pessoas já tinham visto as vantagens de tudo isso, e a gente teve que passar por um processo de convencimento de novo, até que começaram a aceitar isso como uma coisa boa, né? Bem observado. Obrigado pela ajuda nessa também, foi tu que me ajudou bastante a colocar isso em prática, né? E fazer campanha, né? Às vezes tem uma parte desse trabalho que é de pegar a Bíblia e sair, né? Pregando, né? De time em time, de stand-up em stand-up, chegar ali, né? Mandar um e-mail aqui, né? Fazer uma conversa de corredor ali com um cara que tu sabe que influencia o time dele para tentar vender o peixe da coisa, né? Então, às vezes é um trabalho que é ao mesmo tempo técnico, mas também de vender o peixe, né? E de conquistar adeptos, né? De mostrar o valor da coisa, né? Então, um dos jeitos que a gente fez aí, o Ziegler lembrou, era assim, tá vendo aqui, ó, esse caso aqui deu certo, ó. Eu evitei de quebrar X modos e fazer propaganda disso, assim, ó.
Assim, é que às vezes quem reclama, né, de alguma mudança tá com uma lupa tentando enxergar todos os problemas, né? E quem tá feliz com a mudança tá só feliz, né? Não tá fazendo propaganda, né? Então, às vezes, quando dá certo alguma coisa, também é bom fazer uma propaganda, né? Porque às vezes a pessoa que está insatisfeita, ela grita muito alto, né? Então, ou talvez ela não entendeu ainda, né? Então tem que convencer ela também, né? Então, bem observado, não desistir e na primeira falha e tentar campanhas, né? Campanhas de convencimento, de mostrar o valor, de fazer propaganda, né? Mais alguma dúvida aí? Mais alguém, pessoal? Pô, tinha uns quantos infiltrados aí. William Reis aí. William Reis falando. Ó, não, alguém falou ali, Juliano. Tudo bom? Tudo Fala, bem? Victor. E aí? Eu, eu sou desenvolvedor numa startup que desenvolve dois tipos de produtos. Hoje a gente tem uma equipe separada da parte de plataforma, API, aplicativo, hardware e firmware. Mas tudo equipe pequena, muito assim, equipe para desenvolvimento de firmware. E aí não dá para fazer tudo, não dá para fazer todos os testes, dá para você adotar a maioria das boas práticas, mas como o tempo é escasso, a equipe é pequena, o que você recomenda aí de material extra para mim dar uma estudada, conhecer um pouco mais sobre arquitetura, testes, gerenciamento? Eu tento sempre implementar o melhor possível, só que Uhum. você tem que dar prioridade em colocar feature do que fazer um teste automatizado do projeto como um todo, né? Sim. Cara, cada projeto é muito particular, né? Mas tem alguns livros que eu recomendo para, assim, não são livros tão técnicos, tá? Mas são livros de princípios, né? Às vezes, quando a gente tem que tomar decisões e a gente não tem muita certeza, né? Tem que se guiar pelos princípios, né? Às vezes não tem outra coisa para se apegar. Eu gosto do Código Limpo e do Codificador Limpo. São dois livros, né? Um é sobre Código Limpo, é sobre código, né? E o Codificador Limpo é sobre programadores. É bem interessante. Eu recomendo esses dois livros sempre. Você fala do Clean Code, né? Em code, isso O aí. Código Limpo e o Isso. Clean Code, é o desafio. Tem o... Acho que os dois são do mesmo Autor. autor. Mas um é o Codificador Limpo e um outro é o Código Limpo em português. E tem um que eu acho muito bom também, que é o Pragmatic Programmer. Também é sobre mais filosófico, assim, né? Sobre princípios de desenvolvimento de software, assim. São livros que eu recomendo para todo mundo, assim, que eu consigo. E sobre o que priorizar, é difícil, né? Startup é a fase da sobrevivência da empresa ali, né, e tal. Às vezes tem que se assumir algum débito técnico, né? Para poder, enfim, entregar o valor ali Mas o que eu acho mais grave, né, não é nem assumir, não é nem ter o débito técnico, é tu não controlar, né? Se tu conseguir, pelo menos medir, assim, cara, eu sei que eu não vou ter uma cobertura ideal, mas qual é a Uhum. cobertura? Se tu souber qual já é alguma coisa. Ou se tu souber quais são os módulos em que é mais importante ter uma cobertura alta, né? Aham. Aí tu privilegia esses, né? Mas primeiro começar a medir as coisas, né? Para tu saber qual é o tamanho do débito técnico que tu está assumindo, né? Com as decisões. Sim. Dos projetos é um software pequeno, tá, sei lá, abaixo da casa das 5.000 linhas de firmware. Uhum. Só que eu tenho outro que é um sistema de automação, gestão, que tem uma inteligência embarcada totalmente distribuída, são 4 equipamentos totalmente diferentes que impactam no gerenciamento, eles podem ou não coexistir na rede. E aí eu já estou falando no projeto na casa das 60.000 linhas de código de Uhum. manutenção, em vários módulos, em várias bibliotecas. E aí gerenciar isso é um AUE bem grande, né? Aí onde eu estou tentando estudar mais para poder ganhar um pouco mais de conhecimento, gerenciar, para evitar esse tipo de coisa ruir ou dar problemas. Sim. Eu diria para tu estudar um pouco, mas não muito, e começar a testar hipóteses, assim, né? Pega não sei quão caros são esses dispositivos, mas tentar montar um ambiente de teste onde tu tem um teste automático, né? Que
talvez para o teu caso de uso mais importante, né? Que é, sei lá, ligar e funcionar, né? Algo assim. Ou ligar e fazer uma ou duas operações ali que são as que ocorrem 100 vezes por dia, sei lá, e ver que isso aí funciona. Uhum. Aí tu já vai sentir algumas dores, né? Tu já vai sentir, isso aqui tá me faltando uma ferramenta aqui, tá me faltando uma lib aqui para fazer o teste disso. Aí, cara, quando tu tiver os primeiros 10 testes escritos, né? Tu dá aquela polida nele e aí tu... Tá, beleza, agora vamos escrever teste, né? Acho que tu estuda demais e tenta validar tuas hipóteses primeiro, logo, assim, né? Montar um Hoje eu cenário. hoje eu tô validando num cenário real, né? É um pouco mais trabalhoso, mas eu vou desenvolvendo as features e validando no cenário real, porque montar um ambiente de teste automatizado ainda envolve programar o teste, né? Então, e aí programar um teste enquanto está sendo adicionado features é um pouco mais complicado. Estou esperando a versão 1.0 do produto que a gente vai Sim. lançar dessa startup ainda que está finalizando esse produto que é o mais maior, mais robusto em novembro. E aí eu quero finalizar um scope aí, versão 1.0 com teste automatizado, com Legal. tudo melhor possível. Eu estou tentando ganhar um pouco de conhecimento e informação do que é o mínimo necessário para não sofrer para frente, né? Sim. Não, legal. Mais o mais, agradeço demais aí por todo o conhecimento. De nada. Acho que uma coisa que tu tem que cuidar é não te culpa muito por não estar fazendo isso agora, tá? A Datacom errou em projetos muito maiores e perdeu, talvez, de fazer muitos bons negócios aí, por não ter o produto, né? Então, assim, se tu conseguir isso para 1.0, tu já vai estar na frente de 90%. De ter um teste automatizado ali, de tu ter bolado um jeito que funciona para escrever teste, né? Usando o framework que tu conseguir, assim, né? Dica, não tenta fazer o teu, tá? Tenta ver se tem algum pronto por aí, tá? Porque É depois tu tem que manter como o teu framework também. Então, eu tenho que ver, porque normalmente como é hardware utilizando firmware em C, C++, baixo nível, com no máximo FreeRTOS, eu não encontrei um outro framework, é só Python mesmo. O pessoal escreve teste automatizado mais usando Python. beleza? A gente usa aquele que eu estava mostrando ali, o Robo Framework, né? Aquela interface em alto nível ali, ela é uma sintaxe do framework, né? Que é o Robot, né? Robo Framework. Mas embaixo acaba virando Python também, assim. E aí o Python dá um SSH para o equipamento e manda os comandos lá, né? Não sei como é que é a interface do teu produto, mas... enfim. Carrega teste e chama a função de teste. Então você Entendi. tem que ter um orquestrador de funções. Você tem que escrever uma função que vai ser executada. Você tem vários binários são vários cenários de teste. Você vai carregando e vai chamando, vai orquestrando o teste, pegando os resultados e vendo se é compatível. Aí isso tem que modularizar bastante o sistema para ser possível. Legal. Mais alguém? Cara, eu só ia dizer que alguém comentou ali do Uncle Bob, que foi o escritor desses livros aí, né? Tem umas palestras dele no YouTube sobre exatamente o nome é Clean Code mesmo. Foi isso aí que eu andei assistindo. É bem interessante. São bem compridas, mas é bem interessante mesmo. Não é chato, sabe? É um negócio bem... Ele é bem... Tem aquele livro do Codificador Limpo, tem uma passagem que eu acho que era bom o cara ler esse livro antes de sair da faculdade e procurar o primeiro emprego, né? Que ele fala assim, ele tem uma conversa entre um desenvolvedor e um gerente, né? Uma parábola no livro, assim, e aí o cara contando assim que é a cena clássica do gestor pedindo uma estimativa, né? Quanto vai demorar para fazer isso aqui, né? Aí o desenvolvedor, na inexperiência dele, não entendeu que aquilo ali é um jogo de forças, né? O gestor que está fazendo a pergunta para ele está esperando que ele seja honesto e diga, cara, isso é complicado, não vai dar certo, isso aqui vai custar tanto, né? Às vezes as pessoas acham que a estimativa tem que responder para agradar, né? Mas na verdade a estimativa, tu vai dizer o que ela é, o que tu acha que é, né? A minha estimativa, acho que isso aí vai levar 2 meses. Aí o cara pode te responder, não, 2 meses para mim não serve. Aí
qual é a tua resposta certa, né? Tá, então, o que que tu quer que eu tire do escopo, né? Ou o que que tu quer, tu topa depois a gente parar um mês para corrigir os bugs, né? Essa conversa, assim, esse diálogo, né? E põe no livro, eu acho fantástico, assim, porque quando tem duas pessoas discutindo estimativas, um gestor e um desenvolvedor, né? Ambos têm que saber que o outro lado vai fazer uma pressão legítima para fazer a coisa ir para o seu lado. Então, assim, o gestor quer que entregue o mais rápido possível, beleza? Mas ele está esperando que o desenvolvedor responda honestamente se aquilo não for possível, ou se tem consequências, né? E quando um dos lados não entende, né, aí é que dá as porcarias, né? Quando o desenvolvedor diz, não, nós vamos dar um jeito, né? O dar um jeito significa não fazer alguma coisa importante, né? Ou geralmente é o teste. E de outro lado, o gestor também está no papel dele de fazer a pressão para o negócio. Tá, mas realmente é tão caro, né? Porque se ele não perguntar nada, se ele não cobrar nada, dá a impressão que leva o tempo que tu precisar aí, não importa, entendeu? Também não é verdade, né? Para a empresa não é bom isso. Então, o codificador limpo tem uns diálogos nesse nível, assim, de código de conduta para desenvolvedores, né? O que se espera de você como desenvolvedor numa empresa, né? A gente não espera que tu acerte as estimativas, mas espera que tu diga sempre sim. É uma lição importante do livro, né? Tu tem que dizer a verdade, né? E se tu não sabe qual é o valor da estimativa, tu diz, não, me dá um tempo para estimar, né? Então, são coisas que a gente sai da faculdade sem saber e apanha, né? Na vida real. Viu? É só. Ah, é A só gente, isso. a gente tem uma tabelinha até hoje lá que quando o cara começa a falar quanto custa fazer isso aqui? Não, isso aí é só, pá, mas já tem um vezes 10 ali, né? Vezes 10 a estimativa. Então tá, galera. Acho que era isso aí, então. Não, é isso. Valeu pela atenção de todos. Muito obrigado pelo tempo. Acho que foi excelente, produtivo a todos aí. O pessoal ganhou uma aula hoje valiosa, hein? Obrigado pelo teu tempo aí. Isso aí. Se cuidem aí. Um abraço, então. Abraço, Abraço. Vitor. Até mais. Falou.